Fala galerinha, belezinha? Galerinha, mais uma videoaula de eletrostática. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês esse exercício da Unicamp, bem bombonzinho. Vamos lá. Galerinha, o exercício é o seguinte. Em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. Então vamos lá, olha a letra A, deixa eu só trocar a caneta aqui, ó. A letra A fala o seguinte, ó. Os neutrinos são partículas que atingem a Terra provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo que a distância do Sol à Terra é de 1,5 vezes 10 a menos 11 metros, e considerando a velocidade dos neutrinos igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, calcule o tempo da viagem de um neutrino solar até a Terra. Então, ou seja, nós temos aqui um deslocamento ΔS, que é de 1,5 vezes 10 a 11 metros. Nós temos uma velocidade de propagação, que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O exercício quer que a gente calcule o tempo que eles vão gastar para viajar toda essa distância com essa velocidade. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos fazer V é igual a ΔS sobre ΔT, nossa equação da velocidade média. Então vai ficar 3 vezes 10 a 8, que é igual a 1,5 vezes 10 a 11 sobre ΔT. Ou seja, ΔT é igual a 1,5 vezes 10 a 11 sobre 3 vezes 10 a 8. Então, o nosso ΔT vai ser igual a 1,5 por 3, dá 0,5. Conserva a base e subtrai os expoentes. 11 menos 8, isso aqui vai dar 3 segundos. Esse é o tempo que esse neutrino gasta para viajar do Sol até a Terra. Beleza? Galerinha, olha a letra B agora. Deixa eu só anotar aqui. Ó. A letra B fala o seguinte. As partículas ionizam o ar. E o instrumento usado para medir essa ionização é o eletroscópio. Ele consiste em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. De forma simplificada, as hastes podem ser tratadas como dois pêndulos simples de mesma massa M e mesma carga Q, localizadas nas suas extremidades. Só informação. O módulo da força eletrostática entre as cargas é... Então você tem aqui a força eletrostática, você tem aqui o valor de K, né? E ele falou o seguinte, ó, para a situação ilustrada que está aqui embaixo, na figura, qual é a carga Q se M for igual a 0,04? Então vamos coletar os dados do problema, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu só trocar a caneta aqui, ó. Eu tenho um K que vale 9 vezes 10 a nona, tá? Unidades do Sistema Internacional, não vou nem colocar. Nós temos aqui uma massa que é de 0,04, tá? Já vou dividir, já vou colocar isso em notação científica, então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 gramas. Nós temos aqui a distância entre as duas cargas, aqui na minha figura. Essa distância, ela vale 3 centímetros, ou seja, vale 0,003, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 metros. E ele quer saber o seguinte, qual que é o valor da carga elétrica aqui, tá? Antes da gente encontrar esse valor da carga elétrica aqui, eu vou só passar essa medida de massa para o Sistema Internacional, porque está em gramas. Para passar de gramas para quilogramas, é só dividir esse valor por 1000. Então, ou seja, eu vou dividir por 1 vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai ficar 4 por 1, dá 4, vai ficar vezes 10 a menos 6 quilogramas. Então agora eu tenho todas as minhas unidades de medida no Sistema Internacional. Agora eu vou resolver o problema. Presta atenção aqui nessa figura. Quando a gente olha para a figura, eu estou vendo que sobre a figura eu tenho 3 vetores atuando. Eu tenho o vetor força-peso, o vetor força elétrica e o vetor força de tração. Tem uma regrinha na física que fala o seguinte, na matemática em si, desde que eu não mexa nas características desses vetores, eu posso fazer qualquer coisa com esses vetores. Tá? Desde que eu não mexa nas características deles, ou seja, eu posso tirar de uma posição e levar para uma outra posição. Então é isso que eu vou fazer. Então veja bem, aqui eu tenho o meu vetor força-peso. Deixa eu só fazer isso aqui para ficar retinho. O meu vetor força-peso ele é um vetor que está para baixo. E ele está aqui representado. Esse é o meu vetor força-peso. Aqui eu tenho o meu vetor força elétrica, que é um vetor horizontal e para a esquerda. Então aqui eu tenho o meu vetor força elétrica. Beleza? Não mexi nas características dos meus vetores.
E aqui eu tenho o meu vetor força de tração, que está aqui representado. Esse é o meu vetor força de tração. Olhando para a minha figura aqui, ó, o ângulo formado entre o meu vetor força-peso e o meu vetor força de tração vale quanto? Vale 45 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus que está representado aqui na figura. Então, para a gente encontrar essa força eletrostática, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma regrinha trigonométrica que é lá da tangente. Então eu vou fazer tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 45 é 1, isso é tabelado. O cateto oposto ao meu ângulo de 45 graus é quem? É a minha força elétrica. O meu cateto adjacente é quem? É a minha força-peso. Então eu posso dizer que a força elétrica é igual à força-peso. Então, a partir dessa relação que eu encontrei, a partir dessa trigonometria com o ângulo de 45 graus, eu vou encontrar, então, o valor da carga elétrica. Galerinha, jogando na equação, então, que a gente encontrou, então vai ficar, ó, força elétrica é igual a força-peso, então vai ficar K, Q ao quadrado, por D ao quadrado, é igual a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. O D vale 3. Então, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Que é igual a massa, 4 vezes 10 a menos 6 vezes 10. Então, isso aqui vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, Q ao quadrado, sobre 3 ao quadrado dá 9. Conserva a base, multiplica os expoentes, menos 2 vezes 2, então isso aqui vai dar menos 4. O que é igual a 4 vezes 10, menos 6 mais 1, isso aqui vai dar menos 5. Então, ou seja, 9 vezes 10 a nona, Q ao quadrado, é igual a 9 vezes 4, 36. Conserva a base, somos expoentes, menos 4 mais menos 5, isso aqui vai dar menos 9. Então, Q ao quadrado vai ser igual a 36 por 9, isso aqui vai dar 4, conserva a base, menos 9, isso aqui dá menos 18. Tira a raiz quadrada disso aqui, então vai ficar Q é igual a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 10 a menos 18, 10 a menos 9 coulombs. Esse é o valor da nossa carga. Beleza? Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.